Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Bom, meus queridos, nós vamos dar continuidade então, ao conteúdo que nós abordamos na última aula que tivemos a respeito aí de alguns aspectos do discipulado, aquilo que Jesus ele orienta todos aqueles que desejam, querem ser seus discípulos. É bem interessante que Jesus ele faz um convite, se alguém quiser ser meu discípulo, E na última aula nós trabalhamos ali bastante Lucas, capítulo de número 9, ali os versos 57 até o 62, onde tem três ocasiões ali. Na primeira, Jesus na primeira, Jesus não chama, a pessoa para segui-lo, mas é a pessoa que fala, eu vou te seguir. E aí Jesus, ele pontua, então, você quer me seguir? As condições são essas. Aí no segundo momento, ali, se não me falha a memória, versos de número 59, 59 e 60, aí Jesus chama, vem você e segue-me. E ele fala, tá bom, Senhor, siga o Senhor, mas nessas condições, vou lá enterrar o meu pai, aquela coisa toda, deixa-me primeiro enterrar meu pai. E Jesus disse, não, tenha uma urgência e uma prioridade em me seguir. E aí nós explicamos o que essa frase ela quer dizer. E aí o terceiro caso ali, em versos 61 e o 62, nós estamos falando do Lucas capítulo 9, outra pessoa também se oferece, fala, Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro lá me despedir dos meus parentes, da minha casa. E Jesus, mais uma vez, então, ele pontua que aqueles que o querem servir, aqueles que o desejam seguir, precisam entender prioridades, urgências, e que a perseverança é necessária. Ou seja, se você decidiu de fato entender o Evangelho e decide seguir a Jesus, então é preciso saber que existe um projeto, e esse projeto é o próprio Jesus, quem estabelece, é o próprio Jesus que nos dá um projeto, que na verdade foi para nós a salvação pelo fato de ter nos tirado o nosso projeto de vida. Então, infelizmente, muitos de nós querem seguir a Jesus, mas com um projeto pessoal, com realizações pessoais, já sabe o que fazer da sua vida, só precisa agora então da bênção de Deus, só precisa dos recursos de Deus, Então, alguns não entendem aí que servir a Jesus é de fato estar abraçando, por assim dizer, é estar seguindo, é estar tomando para a sua vida o projeto de Deus, não o nosso, não serve mais, Nós, na verdade, falimos com o nosso projeto. É por isso que Jesus teve que vir nos resgatar, é por isso que Jesus teve que nos salvar, porque o nosso projeto ele é perdido na origem, É uma tragédia anunciada, ele é falido, nosso projeto já é falido. E a gente muitas vezes fica buscando recursos em Deus para cumprir, para realizar os nossos projetos de vida. E aí nós temos esse desafio, foi isso que nós falamos aí na aula passada. Então o projeto de vida em Cristo, ele não exige muita coisa da nossa parte, A gente tem esse engano, mas para seguir Jesus custa muito. Não custa muito não. O Evangelho não exige para nós muita coisa, exige tudo. É diferente, E aí a gente precisa estar distinguindo isso, Não tem essa ideia de que exige muito, requer muito de nós, muito esforço, muita renúncia. Não, exige toda a renúncia, exige tudo de nós. Portanto, a relutância, muitas vezes nos impede de seguir esse projeto, E acabamos a exemplo da mulher de Ló, querendo, vez por outra, aí olhar para trás, Quando, na verdade, nós somos chamados sempre ir adiante. Então, seguir a Jesus, a ideia é sempre essa, ir adiante,
segui-lo. Ele está indo, então ele está na nossa frente. Nós vamos seguindo os seus passos. Foi um dos livros aí que a gente indicou aí nesse tema que nós estamos abordando, né? O que Jesus faria, né? Nos seus passos, o que faria Jesus? Então, nós devemos perguntar o que nós estamos fazendo? Estamos seguindo os passos de Jesus? Nós estamos, de fato, pisando lá onde Jesus deixou as pegadas bem visíveis, como Pedro diz na sua primeira carta? E aí tem mais o texto aqui, né, do Lucas, como eu citei, do capítulo 9, versos 61 e 62, dá essa ideia, né? Vai adiante, na sua mão do arado, então olha para frente, não olha para trás não, porque quem quer olhar para trás, ele não está apto para o reino de Deus, ou seja, estamos caminhando, né, aí em direção a Jesus, porque Jesus está andando na história e nós vamos seguindo até chegarmos na eternidade. Há um texto de Paulo lá em Filipenses capítulo 3, quero ler com vocês aqui, Filipenses capítulo de número 3, eu peço que vocês de fato acompanhem, né? Até mesmo se houver uma versão diferente, faça essa comparação do que eu estou lendo aqui, da versão com que vocês têm, tá? Então, Filipenses capítulo número 3, versos 13 e 14, o apóstolo Paulo diz algo aqui muito interessante, que está escrito assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, né? Ele está falando da perfeição, tá? Nos versos anteriores, né? Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então veja que coisa interessante, observe, como Paulo disse, é para frente, esqueço do passado, das coisas que ficaram para trás, né? Avanço, ele fala, vou adiante, né? As coisas que estão diante de mim, olha só, prossigo para o alvo, existe um objetivo, e ele diz qual é esse objetivo, é o prêmio da soberana vocação, olha só, de Deus em Cristo Jesus. Então nós somos chamados para caminhar, para ir adiante, para avançar, para amadurecer, para melhorar, para ser aperfeiçoado, né? O mesmo apóstolo Paulo, aqui também em Filipenses, só que o capítulo 2, no verso número 12, é bem interessante que ele diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, né? Com temor e tremor. Dependendo da versão, vai estar aperfeiçoai a vossa salvação. Olha só que coisa interessante, né? Aperfeiçoe, avance, opere, né? É a ideia de que a gente precisa sempre estar avançando, né? Melhorando, amadurecendo. Então Paulo diz que a salvação, ela precisa ser amadurecida em nós, aperfeiçoada em nós, né? Há uma progressão, há um avanço, amados. Não é possível que nós, a gente já falou sobre isso, a salvação não é estanque, né? A gente não fica ali estancado, parado, sabe, na mesmice. Como a vida humana deve ser, inclusive, né? Esse amadurecimento onde eu sou melhorado, assim como um ser humano. Então, no discipulado não é diferente. E aí a gente não pode ser como aqueles conformados, sabe? Aqueles que são regidos pela lei do menor esforço, né? A zona de conforto que alguns falam aí, né? O comodismo, aquela mesmice, sabe? Nunca há algo na sua vida que é melhorado ali, é transformado, sabe? A pessoa 10 anos, 15 anos, 20 anos fica estagnado, não melhora em nada, não avança em nada, não se torna um pai melhor, um filho melhor, um profissional melhor, um obreiro, um discípulo melhor, um obreiro melhor, um amigo melhor, enfim, ele não melhora, é aquela pessoa que ela se autolimitou, ela se contentou, melhor dizendo, com um limite, porque é mais cômodo, né? Nós somos chamados a romper essas barreiras, né? A estar rompendo, a estar progredindo, a estar prosseguindo. Daqui a pouco nós vamos ler alguns textos nesse sentido. E eu quero falar sobre a ambição do discípulo. Essa palavra parece que, né, remete ao pecado. De fato, dependendo da motivação, a ambição
ela se torna pecado. Mas eu quero colocar a ambição aqui como um grande desejo, uma vontade ardente. Né? Então entenda todas as vezes que eu falar aqui de ambição, aliás, os textos que nós vamos ler aqui, eles estão num contexto que vão trazer essa ideia para nós, né? Que ambição não é necessariamente apenas, esse termo, a palavra, não é apenas ligado àquilo que é ruim, a uma ambição egoísta, uma ambição junto com o desejo de ser melhor do que o outro, não é nesse sentido, tá? Então a ambição do discípulo aqui eu quero abordar como esse desejo ardente. E eu peguei alguns textos aqui, por exemplo, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 9, veja que coisa interessante. Assim, o nosso alvo é agradá-lo sempre em tudo quanto fazemos, quer estejamos nesse corpo ou fora deste corpo, ou seja, presente ou ausente, né? Então Paulo diz aqui em 2 Coríntios 5 e 9, tá? Nosso desejo, nosso alvo, né? Alvo aqui como, de fato, uma ambição, eu quero atingir, eu quero chegar lá, né? Cumprir o propósito. Então, o que é nossa ambição? É agradá-lo sempre em tudo que a gente faz. É o que Paulo coloca aqui. E aí, continua aqui, entretanto, isso aqui já é outro texto. Deixa eu dar primeiro aqui a referência. Romanos capítulo 15, versículo de número 20. Tá? Então, Romanos 15 e 20, eu vou mais ler agora os textos que eles, por si só, eles já são autoexplicativos, né? Só a leitura aqui já não precisaria tanto de discorrer sobre ela, né? De estar trazendo uma reflexão. Só o texto ou os textos que nós vamos ler já são suficientes aqui. Vamos prestar bem atenção, acompanhe aí na sua Bíblia, abra a Bíblia, dê uma pausazinha, leia o texto direitinho, né? Faça as marcações, enfim, você que vai assistir aí, aliás, não estamos ao vivo aqui, né? Então todos que forem assistir, dá uma pausa, pega o texto, lê, depois vem e me acompanha, tá? Como eu falei, faz a marcação lá, presta atenção em cada palavra, veja aí, compare as versões ao que eu estou citando e ao que você tem, né? Ou se a sua é igual, vai lá e pega as outras lá no aplicativo do celular, na Bíblia física mesmo. Então vamos lá, Romanos capítulo de número 15, versículo de número 20. Entretanto, meu objetivo, entenda, né? São sinônimos, né? Então alvo, objetivo, ambição. Meu objetivo o tempo todo tem sido ir ainda mais longe e pregar onde o nome de Cristo nunca foi ouvido antes, em vez de edificar sobre alicerce de outro. Tenho seguido o plano já delineado nas Escrituras, onde diz: aqueles que nunca ouviram falar dele o verão, e o compreenderão aqueles que não haviam ouvido falar dele. Eu quero trazer algumas observações aqui, embora eu disse que o texto já fala por si só, e de fato fala, mas até lendo com vocês agora, me chamou a atenção alguns pontos que Paulo ele coloca aqui. O primeiro é esse mesmo que nós estamos abordando, né? O objetivo, o alvo, a ambição é ir ainda mais longe, ou seja, levar o nome de Cristo onde ele diz aqui, Cristo não foi anunciado ainda. Quando eu disse do comodismo, da zona de conforto, nós sempre tendemos a fazer as coisas que são mais fáceis, ou menos difíceis, ou menos desafiadoras, que nos exigem menos, né? Aqui exige, mas tem lugar, tem algo que eu poderia fazer que vai me exigir mais. Então a gente opta ainda por aquilo que vai nos exigir menos. Mas eu estou renunciando aqui, tem uma dedicação, tem um serviço, tem. Mas se a gente comparar, tem coisas que é mais difícil. Então a gente sempre opta por isso aqui, né? E aí Paulo diz, meu desejo é ir mais longe, é anunciar Cristo onde ele não foi ainda anunciado. E o que me chamou a atenção aqui, na leitura agora com vocês, não tinha nem refletido isso antes, né? Eu estava preparando a aula aqui, lendo e tal, mas agora que me veio aqui esse realce, né? Destacou aqui para mim também esse ponto onde Paulo diz assim, tenho seguido o plano já delineado nas Escrituras. Então assim, já estava lá, já estava nas Escrituras, já estava no Antigo Testamento. Paulo só estava cumprindo aquilo que Deus já tinha falado lá nas Escrituras do Antigo Testamento. Então nós não estamos propondo em novidades, em coisas que não é o reinventar a roda, é fazer aquilo que Deus já estabeleceu, aquilo que Deus já deixou como esse plano pronto, né? Então aqui me chama muita atenção, Paulo, eu tenho seguido o plano já delineado nas Escrituras, que diz isso, aqueles então que nunca ouviram,
vão ouvir, tem que ouvir. Mas aqui o interessante pontuar, penso eu, é que a gente deve sempre ter isso em mente. Onde está o plano de Deus? Nas Escrituras Sagradas. Precisamos ler e pôr em prática, né? E viver esse plano de Deus. O plano perfeito de Deus é justamente esse que já está nas Escrituras. Então não é a gente descobrir como se fosse algo meio escondido ou um mistério. Não, amados. O plano de Deus já está aqui delineado, como Paulo colocou aqui, né? Já está ali, todo escrito, já está ali, quase que desenhado. Então achei bem interessante aqui esse ponto. Muitos discípulos, eles estão contentes, né? Assim, satisfeitos no status quo, ou seja, na situação que eles estão. Aqui tá bom. Então, como eu falei, essa sensação, né? E essa tendência de, tá bom, estou aqui fazendo isso, estou servindo a Deus e tal. Então, a gente fica aí nesse marasmo, né? Ou numa certa intensidade. E eu não quero aqui deixar a entender que o servir a Deus, ele é ligado às intensidades das realizações. A quantidade, nós já discutimos isso, não é isso. Mas o que eu quero pontuar aqui é que deve ter em nós uma santa insatisfação, né? Deve ter em nós, é como beber água do mar. Pode beber o oceano todo, é salgado, nunca vai matar a sede, né? O sentido que o desejo não acaba. Pelo contrário, quanto mais a gente serve a Deus, mais esse desejo, essa chama, né? Essa vontade ardente, ela é real na nossa vida. Eu quero pontuar, eu quero enfatizar, não está ligado à quantidade, e sim às motivações. Esse é o ponto, essa ambição, que é a motivação, o que me motiva. Daqui a pouco a gente vai pontuar isso também, tá? Então muitos discípulos estão contentes lá no marasmo, na zona de conforto dele, né, no status quo, e não tem nenhuma ambição de melhorar sua condição espiritual e realizar um ministério mais útil. Então veja só, muitos discípulos estão nessa condição. Não se empenham, não se entregam, não rompem, né, a sua preguiça espiritual. Amados, quantos de nós somos preguiçosos? Vamos até ali onde não é muito exigido de nós, né? Nós colocamos quase que uma limitação assim, não, Senhor, eu sirvo, mas até aqui, vamos negociar isso, Jesus, né? E a gente quer negociar, não, queridos. Nós precisamos sempre ter esse desejo, né? Pensarmos como eu posso melhorar, como eu posso servir a Deus melhor. Como eu disse, não é mais no sentido de quantidade, mas melhor, né? Servir, ficou até estranho aqui, não é mais melhor, eu falei, né? Não é ligado a mais, né? Aí, ponto final, é melhor, tá certo? Servir a Deus melhor, essa ambição de querer sempre, sabe? Eu sei que tem uma forma melhor de eu espiritualmente, né, realizar algo para Deus, tá? Nesse sentido de que, ou melhor, eu quero aqui até tirar essa questão de realizar algo para Deus, porque eu estou combatendo isso, né? Como sempre a gente coloca que o ser discípulo é fazer, não é fazer, é ser, tá? Não é fazer, é ser. Então, no sentido aqui, como eu posso ser um discípulo melhor? Né? Como que o Espírito Santo em mim quer formar o ser de Cristo? Aí eu acho que aqui fica mais adequado e bíblico. Como eu posso ser mais útil no serviço, né? Servir de uma maneira mais adequada. Então, deve ser o nosso desejo, nós devemos pensar, tá? Dia e noite sobre como nós podemos ser um discípulo melhor. Como nós podemos ser aperfeiçoados. Eu posso ter 20, 30, 40 anos servindo a Deus. Posso já ser um pastor, um ensinador, um discipulador, um pregador, um líder, mas deve haver em nós sempre essa consciência e essa convicção de que eu posso até ter uma certa maturidade, eu posso até servir os irmãos naquilo que é relevante, né? Eu posso até já ter uma compreensão razoável, boa, da vontade de Deus, das Escrituras de Deus, mas assim, é muito mais, amados, é muito mais, tem muito mais de Deus para que a gente possa estar, então, absorvendo e vivendo, né? Então, uma afirmação, outro texto aqui de 1 Timóteo, tá? Só para falar dessa questão da ambição, desse desejo. Como a Bíblia, né? Como os textos aqui que a gente está lendo, eles apontam claramente para isso.
sobre essa questão da ambição, do desejo, sabe, a ânsia, no sentido positivo, né? Não é ânsia de ansiedade, de falta de fé, como é combatido na Bíblia, mas essa ânsia, esse desejo, sabe, esse ímpeto, né? Esse impulso, é isso que a gente está pontuando aqui. Então, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1, Paulo diz assim: aqueles que desejam, aqueles que olham o ministério como algo assim precioso, valioso, desejável. Ele diz assim, é uma afirmação verdadeira que se um homem deseja ser bispo, tem uma boa ambição. Olha que coisa interessante, pegando aqui as versões, eu achei essa que traz diretamente, né, para estar ficando mais fácil aqui da nossa compreensão, que é a nova, olha só, Bíblia Viva em português, tá? Só para vocês quiserem procurar aí, nova é NBV, né? P, que é português. Então, nova Bíblia Viva em português. Ela vai trazer exatamente isso. Tem uma boa ambição. Desejou, sabe? Deseja ser um bispo, um pastor, servir no ministério. Ele dá o exemplo disso aqui, mas não cabe só aos pastores ou só ao ministério nesse sentido aí mais eclesiástico que a gente chama. Não, mas deseja servir a Deus melhor. Isso é coisa boa, é a ambição que todo discípulo deve ter, né? Então, quer ser um pastor? Que coisa boa. Você quer se dedicar no ministério específico dentro da igreja? Que coisa boa. Quer se dedicar a uma vocação, né, que você entende de fato que pode contribuir para a vida das pessoas fora da igreja, né? Nós estamos lidando somente com as atividades ou o meu exercício de fé e de espiritualidade dentro desse contexto. Pelo contrário, né? O discípulo está seguindo Jesus e Jesus ele está por todo o mundo. Ele não está apenas dentro de uma igreja, né? Aliás, Jesus, ele me parece que está muito mais preocupado em estar andando, né, aí pelo mundão afora do que nos nossos cultos muitas vezes, né? Enfim, devemos então, como discípulos de Cristo, desejar ardentemente, olha só, isso deve ser uma ambição do discípulo de Cristo, deve ser um desejo. Como eu disse, muitos ficam lá acomodados, estagnados, no marasmo, né? Sabe, na média, né? Tô na média, então a média é o medíocre, né? Quem vive pela média é medíocre. Nós não somos chamados para sermos medíocres. Nós somos chamados para estar sempre avançando, sempre crescendo, sempre evoluindo, né? Sempre estar, como o texto de Paulo aos Efésios diz, crescendo em Cristo, né? Até que possamos chegar à medida da estatura do varão perfeito. Mas aí a gente não chega lá, né? Só que alguns eles são anões espirituais, tá? Eles são pessoas que, embora tenha todo um potencial, tenha toda uma condição, recurso, enfim, que é Deus que dá tudo isso, né? Eles vão pela lei, como eu disse, no menor esforço, são preguiçosos mesmo, né? São anões espirituais, não crescem nunca. Então a gente deve, como discípulo de Cristo, desejar ardentemente conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, né? Estou citando aqui Oséias, lá no capítulo 6, deve ser verso 2, 3, alguma coisa assim, parece que é 3. Ou melhor ainda, tem um jargão de uma agência missionária, né? A Jocum. Ela diz o seguinte: nós precisamos conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Eu acho bem interessante. Então, a ambição, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Tem pessoas que até querem fazer Deus conhecido, mas não conhecem a Deus, não vai ser possível, né? E tem uns que querem conhecer a Deus, mas não se preocupam em fazê-lo conhecido. Então deve ser essas ambições, né, de conhecer a Deus, de desejar, sabe? Porque, como eu falei, eu posso ter as maiores experiências com Deus, de muitas experiências com Deus, mas Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento, né? Deus, ele é infinito, ninguém é mestre em Deus, ninguém é doutor em divindade, né? Tem essa graduação, por assim dizer aí, ou essa pós-graduação, enfim, essa formação acadêmica, né? DD, doutor em divindade. Claro que é uma questão acadêmica e teórica, né? Mas em relação a Deus, o ser humano não chega mais nem perto daquilo que pode se aprofundar em Deus, né? Paulo chega nessa conclusão em Romanos, capítulo número 11,
verso lá para o 36 ao 36, tá? Romanos 11, verso 36 ao 33 ao 36. E ele vai dizer, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão inescrutáveis são os teus caminhos, né? Quão impenetráveis são os teus juízos. Que coisa linda que Paulo coloca para nós esse Deus que nós mergulhamos nele, né? Para um infinito e além. Então vamos aqui, queridos, ó, nós podemos testar a qualidade da nossa própria ambição, tá? Por esse padrão aqui, ó. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, a gente está falando de ambição, de desejo, mas nós temos que saber qual é a nossa motivação, né? Nós corremos, nós queremos, nós nos dedicamos, mas o que nos motiva aqui, de fato, é esse amor por Deus, é essa consciência, esse entendimento, e esse desejo profundo do nosso coração, da nossa alma, da nossa vida por conhecer Deus, ou são outras motivações? Aí a ambição se torna pecaminosa. Mas aqui, ó, existe um padrão aqui que eu acho interessante para a gente colocar, né, em tudo aquilo que a gente quer fazer para melhorar aquilo que a gente de fato se dedica. A realização da minha ambição trará glória a Deus e me fará mais útil a Ele, no sentido de alcançar o mundo perdido e servir meus irmãos? Então eu acredito que isso aqui é uma boa peneira, né? Um parâmetro aí para nós, um bom scanner, né? Então passe esse scanner aqui no coração todas as vezes que tiver uma inclinação, um movimento em direção, né, a isso aqui que a gente está falando. Então o que eu vou fazer? A minha realização, essa minha ambição, esse meu desejo vai trazer glória a Deus, vai me fazer mais útil para os perdidos, para alcançar os perdidos e para servir os meus irmãos? Então é isso que a gente precisa se perguntar, tá? Por isso, já que, ó, vocês, aqui outro texto, por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter dons espirituais, ou dons do Espírito, Paulo vai dizendo, né? Procurem acima de tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Olha o que Paulo diz aqui, vocês têm tanta vontade, tanto desejo, tanta ambição, né, dos dons espirituais. Olha que ambição boa, né? Ter os recursos espirituais para que a gente possa servir. Aqui Paulo, ele pontua isso que eu acabei de dizer aqui, né? Em outras palavras, mas é nesse texto aqui que tem esse princípio. Né? Vocês desejam, já que vocês desejam, vocês querem tanto aí os dons espirituais, quer poder de Deus, né? Os pentecostais aí querem a virtude ali, os dons carismáticos, querem profetizar, quer pôr as mãos sobre os enfermos e curá-los, né? Quer ter aí as visões, quer aí ter a variedade de línguas, as interpretações, aquela coisa toda e tal. Então, procurem acima de tudo ter esses dons para fazer com que a igreja cresça espiritualmente. Edificação mútua, não sou eu, não é para mim, né? Então, quando eu desejo, aqui está em 1 Coríntios, tá? Só para dar referência aqui, capítulo 14, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 12. Peguei aqui da Nova Tradução Linguagem de Hoje, a famosa NTLH, tá? Para ficar um negócio até mais claro aí, a expressão. E não é sobre mim, não é para mim. Então, esse desejo é isso mesmo, é para que os irmãos sejam abençoados. Eu quero crescer para servir melhor. Eu quero saber mais para trazer mais clareza da vontade de Deus para aqueles que me derem ouvidos. Eu quero ter mais comunhão com Deus para que, isso, né? Eu conheça mais a Deus e para que conhecendo Ele eu o faça mais adequadamente conhecido, tá? E aí Paulo também aqui, ó, os textos aqui me parecem são todos de Paulo que eu estou pegando, né? Porém nada considero a minha vida, aqui já está em Atos do Apóstolo, tá? Porém nada considero a minha vida preciosa, ó, a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Atos, capítulo de número 20, verso 24. Peguei aqui de uma versão Nova Almeida atualizada, tá? Então, olha que coisa interessante. Paulo coloca aqui, a minha vida não é preciosa. A ambição que a gente está falando aqui não é uma ambição egoísta, que preserve a minha vida com interesses egoístas. Mas Paulo diz aqui, existe uma carreira, existe um plano, né? Existe um caminho a ser seguido, existe um projeto
de vida. E Paulo diz, esse projeto de vida, inclusive, se custar a minha vida, está tudo certo, porque existe uma carreira que eu recebi do Senhor Jesus para cumprir. No caso de Paulo, a evangelização mundial, o apostolado, aquela coisa toda. E aí nós precisamos entender na vida de cada um de nós o que isso objetivamente quer dizer, né? E olha que coisa interessante, assim nós temos essa grande multidão de testemunha ao nosso redor, falando de carreira. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Hebreus capítulo 12, verso 1. Então percebam os dois textos, Atos 20, 24 e Hebreus 12, 1, falando de uma carreira, né, de uma caminhada, de um plano onde eu estou avançando nele. E deixo tudo para trás, não me embaraço com as coisas aqui, aquilo que me atrapalha a gente deixa de lado. Então eu quero concluir esse primeiro tema desse nosso curso, né? Seguir Jesus, o maior projeto de vida, nessa perspectiva que nós precisamos entender que diariamente, continuamente, precisamos estar sempre nessa consciência a mais de Deus. Eu preciso ser um discípulo melhor. Eu tenho que ter essa investigação, sabe, diária, fazer um balanço da minha vida, a autorreflexão, né? Como Paulo disse aos irmãos que iam cear lá em Corinto, lá no capítulo 11, primeira carta aos Coríntios, né? Verso 28, examine, pois, o homem a si mesmo, só depois coma do pão, beba do sangue ali, do vinho e tal, né, do cálice, enfim, mas examinar-se a si mesmo, né? O Tiago, no capítulo 1, ele fala para nós estarmos olhando nosso rosto num espelho, mas aquele que olha no espelho e pratica a palavra, senão a gente olha no espelho e esquece. Então essa autorreflexão, perguntar-se a mim mesmo, ouvir as outras pessoas ao meu respeito e considerar se o que estão falando não tem aí fundamento, né? E eu sempre olhar para as Escrituras, Jesus é o meu alvo, né? E como eu estou manifestando Jesus, como eu estou parecendo com Jesus, que caminho eu tenho trilhado, é o que Jesus de fato tem pisado na história e tem me deixado ali como referência, amados. Então nós precisamos pensar nisso. O maior projeto de vida é seguir a Jesus. Só que nós precisamos fazer esse exercício de reflexão e comparar. No meu trabalho, nas minhas relações, eu tenho de fato vivido o plano de Deus para a minha vida? Ou são os meus projetos e eu apenas estou aceitando para a minha vida aquilo que se adequa com o meu projeto, aquilo que não interrompe o meu projeto, aquilo que não dificulta o meu projeto? Será que nós não estamos querendo ajustar as coisas, sabe, assim, para nos favorecer no nosso projeto? A pergunta que deve ficar no nosso coração, e cada um precisa buscar essa resposta, é a pergunta necessária. Senhor, estou de fato seguindo, vivendo, buscando, desejando? Senhor, eu estou entendendo o projeto do Senhor sobre minha vida? Busca essas respostas. Ah, mas eu já tenho 20 anos, foi 30 anos, eu já discipulo e tal. Não entendeu nada se está fazendo esses questionamentos. É justamente isso que a gente está aqui pontuando. É uma busca, é uma caminhada, é uma perseverança para sempre. Enquanto aqui estivermos, né? Enquanto aqui nessa peregrinação, nessa caminhada nós estivermos, essa busca, amados. É isso que a gente precisa sempre para nos manter seguros nesse projeto de Deus, é fazer essas reflexões e buscarmos na Bíblia Sagrada o que Deus quer de mim, o que Jesus ele tem para mim, como na minha relação, somos casados, como eu devo de fato, né, estar vivendo esse projeto de Deus no meu casamento, na criação dos meus filhos, na relação ética no meu trabalho,
no exercício do ministério, na convivência da comunidade cristã, entre os meus vizinhos, parentes, enfim, vai se fazendo aí em todas as áreas da vida, em todas as questões que diz respeito a você, a mim. Nós temos que fazer isso, queridos. O projeto de Jesus é o mais sublime do que qualquer outro, que qualquer ser humano queira aplicar em sua vida. Então, nós não temos um projeto bom. Nosso projeto é falido. O projeto de Jesus é o maior que nós temos. Maior do que qualquer outro projeto de qualquer religião, inclusive do cristianismo. Então, o projeto de Jesus, ele é o maior projeto que tem. O do cristianismo não é o maior, o do budismo não é o maior, o do catolicismo não é o maior, o do materialismo não é o maior, o do shintoísmo não é o melhor, né? Não é o maior. O maior projeto é seguir a Jesus. E aí eu espero que essas aulas, né, que esses videoaulas, que essas reflexões possam trazer para nós essa consciência para que a gente possa refletir e, claro, praticar isso. Dobrar os nossos joelhos e pedir: Jesus, eu quero viver dentro desse projeto. Me salva todos os dias. Me mostra a planta, Senhor, para que eu possa comparar com outra, que é o meu projeto, para ver se tem alguma coisa semelhante, ou o meu projeto, ele na verdade tem sido a referência da minha vida. Qual é o teu projeto, Senhor? Precisamos buscar isso, amados, todos os dias, fazer essa reflexão. Que Deus possa abençoar todos vocês nesse primeiro tema. Teremos mais 4 temas aqui, né? Na sequência falaremos sobre o Sermão do Monte. Vamos estudar aí os 5 capítulos de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, né? Ali está contido todo o ensinamento ético do reino de Deus. Tudo o que Jesus ensina, tudo o que a Bíblia ensina como valores e princípios para o discípulo de Cristo está contido nesses 3 capítulos. Por isso que nós vamos aí gastar aí algumas semanas, aí 6 ou 8 semanas para estudar. Mas que possamos prosseguir, que esse primeiro tema seja uma ocasião para que o Espírito Santo ministre aos nossos corações, nos traga desejos adequados, nos faça repensar algumas das nossas convicções, mas que não eram dentro do projeto de Cristo, que nos faça retroceder, se for o caso, pedimos perdão a Deus e buscarmos ardentemente, com desejo intenso, ambicionando fazer a vontade de Deus e renunciando os nossos projetos falidos, que possamos seguir, amados. Deus abençoe você que chegou até aqui, uma etapa do nosso curso, e que as seguintes aí possa trazer sobre nós um desejo maior ainda de conhecermos e prosseguirmos em conhecer a Jesus e vivermos de fato essa vida abundante que Jesus disse que teríamos se crescêssemos nele. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade